O meu interesse nesse vídeo é ajudar as pessoas. Vou fazer esse vídeo aqui, quem sabe ajudar alguém aí. Sejam bem-vindos ao canal Detetive A Chave. Sou detetive paranormal e também sou cristão. Vou fazer esse vídeo aqui para ver se ajuda algumas pessoas, para explicar um pouco, mais ou menos, o porquê que tem um ditado que diz o seguinte. Isso aqui, ó. Eles saem da CCB, mas a CCB nunca sai deles. Então, esse vídeo aqui é para explicar um pouco a trajetória de uma pessoa na CCB até chegar nisso daqui. Até a pessoa sair, ficar sofrendo, criticando e combatendo a obra de Deus para tentar fechar a obra de Deus, né? Para tentar acabar com a obra de Deus. Então tem aquele ditado que diz: eles saem da CCB, mas a CCB nunca sai deles. Mas vamos aqui explicar por que a gente chega, por que as pessoas, por que isso acontece, né? Então vamos explicar o seguinte: a congregação ela tem três vertentes que entram dentro do coração de um ser humano. Três vertentes. Porque religiões é o que? Trabalho com o ser humano. É trabalhar com o ser humano, com o interior do ser humano. Existe o trabalho onde as pessoas trabalham com o exterior do ser humano, que está no mundo, várias profissões que trabalham com o exterior. Agora, religiões trabalham com o interior do ser humano. É por isso que existe muito sofrimento. E por isso que eu coloquei isso aqui. Pensar direito, agir direito. Mas no que se trata a religião é muito difícil. Por quê? Porque às vezes não envolve só o ser humano em si. Envolve um ser sobrenatural, um Deus, um ser divino, um ser invisível. Então por isso que é muito difícil. No que se trata a CCB, vou tentar explicar um pouco o que acontece com o interior do ser humano e o que o Senhor Jesus e Moisés, junto com os demais, tem a ver. Então vamos lá. Primeiramente, a congregação tem três vertentes. A primeira vertente é atitudes e dons. O que ocorre? Quando você é batizado, você passa a crer em Jesus, então logo você tem que ler a Bíblia ou tem que aprender pela palavra, pelos conselhos, que você tem que ter santidade, consagração e santidade. Logo, você se vê num dilema. Se eu não sou desse jeito, como que eu vou ser? Aí entra o quê? Os dons. Só os dons vai te modificar, como está escrito. Paulo falou que para você permanecer na graça, você tem que pegar as armaduras celestiais. As armaduras celestiais são o quê? São os dons, né? Então ali você vai ter fé, vai ter paciência, vai ter consagração, santidade, temor, tudo o que você precisa para mudar o seu ser e servir a Jesus, permanecer na graça. Você precisa dos dons. O dom da fé, fala, e tem outros dons indiretos que te ligam mais a Deus, que não depende muito de você, que é o dom de falar novas línguas, o dom da caridade, o dom da sorte, que você chegou lá, e o dom de falar linguagem dos anjos e tudo mais. Inclusive o dom da caridade, importante. Você teve uma sorte de Jesus te chamar, aí você tem que ter caridade para você permanecer. Porque por que a caridade vai ir para o céu? Sabe por que a caridade vai para o céu? Porque quando eu ouvi a pessoa falar assim, tem alguém fazendo caridade na rua para essa pessoa, eu falava, não é caridade, é piedade, porque na congregação a gente aprende piedade, não caridade. Mas eu percebi que é verdade, que é caridade. Por quê? Sabe o que é a caridade? Quando você faz caridade para alguém, a pessoa está lá sofrendo, não tem ninguém que vai dar alguma coisa para ela. O que é a caridade? É quando alguém fala, eu vou dar uma coisa para essa pessoa, vou ajudar essa pessoa que está precisando. Então você está fazendo o quê? Uma caridade, um amor. Então a caridade que se fala na congregação, o dom da caridade, é quando Deus do céu quer fazer uma coisa para você.
Quando Deus quer fazer alguma coisa para você, você vai receber o quê? Uma caridade. Então, quando você tem bastante caridade, tudo Deus faz para você. Dá tudo que você precisa, dons, necessidades materiais, para cumprir o que está escrito em Jó. Em Jó, não, acho que é em Provérbios ou em Jó, não lembro. Que não me dê muito para que eu não me esqueça de ti. Não me soberbeça, me esqueça de ti e faça o que eu quero. E não me dê também pouco, muito pouco, para que eu não venha lançar sorte, lançar mão do teu nome. Então você vai receber na quantia para você permanecer na graça. Então, realmente, a caridade é a única que sobe, por quê? Porque você vai receber a eternidade. Deus vai te dando tudo para você ficar e receber a eternidade. Então, essa é uma vertente da congregação. Aqui você tem santidade, tudo que é necessário para você permanecer até o fim e não vir sair de alguma coisa, por alguma coisa. A segunda vertente, aqui é a primeira, a segunda vertente é cumprir a palavra. Isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Por isso que eu coloquei aqui Moisés e Jesus. Por quê? Mas, vamos indo. Ó. Depois, vamos continuar a explicação. Quando você não tem alguma coisa e você não pode ter, você tem um problema muito difícil, e você fala, e agora? Como que eu vou resolver isso? O que nós temos instituído no nosso coração, dentro da congregação, o ser humano que entra na congregação? Que você chega na igreja, Deus fala, eu sei o teu problema, eu sei o que você passa, e Ele manda uma palavra. Ele manda uma palavra, e Ele diz assim, vai em paz para a tua casa, que eu vou cumprir minha palavra na tua vida. O que você precisa, ou o que você gostaria de ter, que você não consegue, Deus mandando a palavra, você vai ter. Por quê? Porque ensina. Por quê? Por que eu falo que esse momento é terrível? Porque a gente ensina. A palavra de Deus não falha. Não volta vazia. E Deus não é homem para que minta, né? Aqui Deus, homem, não é homem, Deus não é homem para que minta. E tal, né? Nem o filho do homem para que alguma coisa. Então, você aqui, você batizou, e aí você entendeu isso aqui, depois você cai nisso aqui. Você precisa da palavra, você fala, bom, o que eu preciso é certo. Aí começa uma batalha, aí começa uma luta. A pessoa começa a viver em função disso daqui. Tudo que ela precisa, todas as lutas dela vai cair, vai ser desfeita. Toda a necessidade dela vai sumir na palavra. Aí Deus mandou também uma palavra do Salmo 23. Pronto. A palavra se cumpre na sua vida e tudo vai bem. Certo? Essa é a segunda vertente da congregação. Isso daqui é a nossa vida, porque Jesus, através de Isaías, através dos profetas, já estava sendo falado que ele ia vir como sendo a palavra viva, como ele veio com uma palavra em carne, para cumprir a nossa vida. Então a palavra, ela é tudo para nós. Certo? Aí tem aquilo que eu falei para vocês, a terceira vertente. A terceira vertente é que quando a pessoa sai, meu Deus, saiu. E agora? Aí a pessoa fica lá sofrendo. Não esquece da CCB. Mas por quê? Porque ela fica pensando que com certeza Deus mandou a palavra para ela. Com certeza ela saiu por causa de um motivo. Se ela saiu porque ela queria alguma coisa e não alcançou, a palavra não cumpriu na vida dela. Certo? E também ela não entendeu a obra. Mas ela ouviu a palavra. Então ela fez o quê? Uma desconexão. Ela desconectou aqui daqui. Mas não pode conectar. Logo vem a pergunta. Para ela receber isso aqui, ela tem que ter isso aqui. Para isso aqui cumprir aqui, tem que ter aqui.
mas tem um mistério. A palavra, como eu acabei de falar, ela não falha. Ela não volta vazia. Deus não mente. Então por que que a pessoa saiu se ela ouviu uma promessa? Mas ela não entendeu aqui. Se ela tivesse entendido isso daqui, a palavra tinha cumprido. Então você tem que fazer a conexão tem que fazer uma conexão para você desses dois no caso. Para você receber a palavra, você tem que conectar aqui. Mas tem esse mistério. Se ela não cumpriu, não era para cumprir, por que que ela veio? Então logo lança-se uma pergunta. A palavra infalível de Deus, ela é condicionada? O que eu falo? Condicionada? O que quer dizer condicionada? Ela se condiciona a isso daqui para cumprir? É a pergunta. Por quê? Porque se a pessoa que saiu aqui, se ela tivesse conectado tudo aqui, se ela tivesse prestado atenção aqui, isso aqui teria cumprido na vida dela, não teria? Teria. Porque para a palavra cumprir, a condição para a palavra cumprir é a pessoa ter dom, ser santo, ser fiel. Então, se a pessoa não é fiel, isso aqui vai falhar. Não adianta ela ouvir isso aqui. Isso aqui nada é a mesma coisa. Então, é por isso que eles não saem da CCB. Cria-se o quê? Cria-se um gancho. A pessoa fica enganchada. Mas é isso que eu te falo. A pergunta, o mistério, a resolução, às vezes, para você começar uma investigação para ajudar essas pessoas, você tem que entender isso. A palavra ela é condicionada? Ela precisa ser de alguma coisa para poder cumprir? Parece que sim. Ela não volta. Se ela vier e a pessoa não estiver nas condições, como que fica? Agora, é por isso que aí você fala o seguinte, mas tem gente que peca, que sai e vive bem. Não vou dizer peca na congregação, vou dizer sai, né? Sai da congregação. Não pode falar peca. Ela sai, ela vive bem. Por que ela reclama? Não sei, ela vive bem. Agora, por que ela vive bem? Será que não está cumprindo isso daqui? Será que não está cumprindo a palavra na vida dela? Mesmo ela tendo saído? Então, esse é o mistério. A palavra, ela é condicionada? Para ela cumprir, precisa de algumas coisas? Precisa de algum requisito? O que eu estava pensando nesses dias era o seguinte, eu acho que sim. Eu acho que tem palavra que é condicionada. Tem palavra que não é condicionada. Se a gente for seguir uma linha certa de investigação, ela sim, ela é condicionada. Por isso que tem que tomar cuidado. Se você recebe uma promessa, você tem que ver. Se você não tiver em obediência, ela não vai cumprir. Então, a resposta que fica é o seguinte: sim, parece que tem algumas palavras que é condicionada. Logo, se você não andou certo, não adianta você reclamar. Não adianta. Não adianta você ficar preso na CCB. Não adianta. Por quê? Porque você achou que não era condicionada. Você achou que era infalível, mas não é. É condicionada. Agora, sim, tem o lado infalível. O lado infalível qual que é? Que, de repente, mesmo você fora, ela pode cumprir. Se você tem fé, se você tem o dom da fé na palavra, primeiro que você não sai. Mas caso você saia, você tem que... Por isso que muitos ficam sofrendo. Porque eles ficam... O gancho é... Você não pode descrer da palavra. Então não descreia. Porque ela pode ser condicionada, mas qual que é a condicionada? Qual palavra que você recebeu do púlpito que é condicionada? Talvez nem você saiba. Mas a verdade é que se você não fizer uma ligação da palavra com isso daqui, você corre o risco de ficar nisso daqui.
e ficar com essa pergunta: a palavra é condicionada ou ela é infalível? A resposta é essa. Parece que sim. Algumas palavras são condicionadas. Para elas cumprirem, precisa estar nesses requisitos. Mas ela gosta que você dê um voto de confiança para ela, não importa como você esteja. Essa que é a resposta. Aí, vamos entender o seguinte. Aí eu te falo. Aí o mistério ainda continua na palavra de Deus. Infalível, não volta vazia. Deus não é homem para que minta. Por quê? Você tem que lembrar de quem? De Isaías. Isaías 11:11. Em 11:11, o que Isaías fala? Isaías fala o seguinte. Isaías fala o seguinte: porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Haverá um pendão entre as nações, e levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que se você entrou, não deu certo, saiu, certo? Você tem que entender essa palavra. Aqui quer dizer o seguinte, que ele ia pegar os remanescentes de Israel, aqueles que tinham se espalhado, e que ia levantar um pendão entre as nações. Esse pendão que ele está falando é a obra de Jesus Cristo, é a graça. Que ele ia abrir para todas as nações. Então, o mundo todo teria a possibilidade de servir a Deus. Então, o que acontece? Você tem que entender que esta palavra tem que cumprir na sua vida. Essa palavra tem que cumprir na sua vida. Você tem que fazer parte do que Isaías falou, que esta palavra hoje cumpre. Hoje a graça está em quase todos os países. Se todas as nações aceitarem, ele vai para todas as nações. Ele não ficou preso em Israel. Agora todo homem que quiser servir a Deus pode servir a Deus. Então você tem que pedir a Deus, a pessoa tem que pedir a Deus que ele esteja ingressado nesta promessa, que ele possa servir a Deus. Ele não tem que ficar preso pensando na CCB, na palavra da CCB, no que ele queria, em alguma coisa que não deu certo. Ele tem que pensar o seguinte, ele tem que pedir: Deus, em nome de Jesus, permita que eu consiga te servir, permita que eu seja ingresso na promessa que Isaías disse, no que Isaías falou, né? Que um povo te louvaria, que a graça ia ser aberta, que a sorte de Israel ia ser aberta para todo o planeta, todas as nações, né? Então, a palavra cumprindo melhormente na vida de todos, cumprindo melhormente na vida de todos, né? Abrir, expandir sua mente, não ficar ali preso, ali. Você tem que pensar que a palavra de Isaías, que essa palavra é Jesus, cumpra na tua vida, que você possa fazer parte dessa promessa, que todo povo de Deus, do Novo Testamento, que você possa estar dentro deste povo, entendeu? Por quê? Porque senão a palavra está cumprindo com outras pessoas. As pessoas, com os cristãos verdadeiros, com os crentes, com os irmãos da CCB, está cumprindo. E na tua? Tem que cumprir também. Se você quer fazer parte de Cristo, essa palavra tem que cumprir na tua vida. Entendeu? Por quê? Aí, continuando aqui. Moisés, o que acontece? Aí,
para você ter uma ideia, Moisés, quando Deus tirou o povo do Egito, havia uma promessa. Que Deus levaria o quê? O povo do Egito, o povo de Deus, tiraria o povo de Deus do Egito. Continuando, se você quer ser de Cristo, você precisa que a palavra de Isaías cumpra sobre você. O que acontece? Para você ver, por quê? Porque o povo de Deus tinha que sair do Egito, quando estava no Egito. Aí Deus separou quem? Moisés. E tinha uma promessa que o povo ia ser salvo do Egito e ia entrar numa terra que emana leite e mel. Se eu não me engano é Canaã. E o que acontece? Essa palavra não se cumpriu. E está escrito na Bíblia o porquê dessa palavra não ter escrito. Pedro fala disso e Lucas também fala. A palavra ali foi condicionada. O povo entraria se merecesse. O povo não mereceu, ficou no deserto. Não entrou. Logo, o que ocorre? Por que o povo não entrou? O povo não entrou por causa dele mesmo e por causa de Moisés. Por isso que tem história na Bíblia que o anjo luta contra o diabo pela alma de Moisés, pelo corpo de Moisés. E eu me perguntei, meu Deus, então como é que vai fazer? Aí foi me trazida a informação seguinte: aqui o povo não entrou por causa do conjunto, mas no final dos tempos a palavra de Deus vai se cumprir por causa de Jesus. Porque ele diz, eu não... Porque Deus foi sacerdote e Jesus foi o Cordeiro Santo. Eu não crucifiquei meu filho de graça. Então aqui a palavra vai se cumprir, mas aqui ela vai se cumprir por causa de Jesus. E a gente vem vendo que ela cumpre, mesmo que alguém não creia, ela vem cumprindo. Então existe uma chave. Aí, o que acontece? Paulo aqui para você ver, existe um padrão, tudo, de números também na Bíblia, de letras e números. Para você ver, Mateus capítulo 13, verso 11, está escrito o quê? Vamos ver o que está escrito em Mateus 13, 11. Está escrito o seguinte, eu peguei aqui, tá aqui, ó, em Mateus 13, fala do semeador, da parábola do semeador. E no verso 11 está escrito assim: ele respondendo disse-lhe: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Aí eu coloquei 13 aqui. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Aí eu coloquei o 18 para falar o seguinte: escutai vós, pois, a parábola do semeador. A parábola do semeador é muito importante, porque nessa parábola Jesus fala desta palavra, da palavra de Isaías. Por quê? Porque ele vai para o mundo. Por que é Mateus 13? Porque 13, quando ele fala da parábola do semeador, aqui 13, ele fala do quê? Apóstolo 13, o apóstolo de quem? Dos gentios. O que levanta a bandeira. Bandeira é a mesma coisa que pendão no mundo, nas nações, não é? Tá entendendo? Então, ele vai lançar a semente no meio da terra do mundo. E o que vai acontecer? Vai encontrar um monte de coisa. E a parábola do semeador diz o quê? Diz que existe muitas terras, muitos tipos de terrenos para plantar. Então isso que eu estava falando lá no começo, que é importante você pensar direito e agir direito. E aí ele diz aqui no 18. Então vamos recapitular aqui no 13, no 11. Né? Aí por isso eles falam por parábolas, tal.
Aí no 11 fala, por parábolas e tal, mas eles não lhe é dado de entender. Não lhe é dado. Depois vem o 13. Por isso eles falam por palavra, para que eles vendo, não veem, ouvem, não ouvem, e não compreendem. Depois vem no 18. Escutai, pois, as parábolas do semeador. Escutai, pois, a parábola do semeador, porque não sendo aqueles que hão de ficar, é importante que, pela palavra do semeador, você se veja diante. Por quê? Porque se você, como disse Paulo, não sendo, se a pessoa sendo do caule, da terra mesmo, da planta, lá teve aquele problema com os judeus, quanto mais você sendo do mundo. Então é a parábola do semeador que depois diz, porque a parábola do semeador diz tudo isso. Nessa parábola de Mateus, o semeador, ele lembra o Senhor Jesus lembra de Isaías. Só que ele não lembra de que Isaías falou que o povo de todas as nações terão a possibilidade, um pendão será levantado entre as nações e chamará todos que querem servir a Deus. Ele não fala. Ele fala justamente daqueles que não verão, entendeu? Que ele fala assim: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Compreende? Então é isso que acontece. Quando a pessoa recebe, não vê, não enxerga, e depois não consegue largar, entendeu? Mas para viver melhor, você precisa entender tudo isso. Se você conseguir entender tudo isso, você abre mais os seus olhos e você pode ver, né, o que é o cristianismo na Terra, entendeu? O que é você ser cristão, o que é a pessoa aceitar o Senhor Jesus Cristo, o que é a graça de Deus. No caso, o que é a CCB também, entendeu? Então, esse vídeo aqui tem muitas coisas, mas ficaria muito longo para explicar. Então é só até aqui. Então, se você gostou, compartilhe aí e obrigado por ter assistido e se inscreva. Obrigado e até o próximo vídeo.